Olá, Elite Oculta, eu me chamo Rafael, e já faz um tempo que eu acompanho os relatos deste canal. Bem, atualmente eu tenho 32 anos, mas este meu relato aconteceu comigo aos 23 anos de idade. Bem, eu servi a Polícia Civil de João Pessoa, na Paraíba, nos meus 22 anos, até os meus 26. E isso aconteceu comigo quando eu estava voltando à delegacia com o meu colega, que se chamava Henrique. Era por volta de 7 horas da noite, quando recebemos uma denúncia sobre um suposto ladrão que estaria andando no teto de uma casa. Bem, até aí não estranhamos nada, e fomos ao endereço dado, e no caso era um pequeno interior. E ao chegarmos no local, encontramos o responsável pela denúncia. Ele estava apavorado e se tremendo de medo. Falava que algo estranho andava nas telhas de sua casa. Fomos à casa onde estava supostamente um indivíduo e não encontramos nada. Vasculhamos o quintal dos vizinhos que moravam aos arredores da casa e não encontramos nada. Então acalmamos o homem e falamos para ele que o que quer que estivesse ali já havia ido embora, e que se ele precisasse de ajuda era só ligar para o 190, pois nós estávamos à sua disposição. Bem, mais calmo, o homem voltou para sua casa e nós voltamos ao nosso percurso até a delegacia. E quando estávamos já saindo do interior, o mesmo homem da denúncia nos ligou novamente, dizendo que o tal bandido tinha voltado. E nós, já na intenção de pegar o suspeito em flagrante, pedimos para que o homem não fizesse nenhum alarde, para que o tal bandido se assustasse e saísse do local. Bem, voltamos rapidamente ao mesmo lugar de antes, e foi quando vimos o tal invasor de domicílios. Mas aquilo não era nenhum homem. Aquela coisa tinha uma coloração escura, tinha duas asas com a largura de 1 metro e garras semelhante à de uma coruja. Aquela criatura, ao ouvir e sentir a claridade da sirene da viatura, olhou para a nossa direção e o seu rosto foi iluminado pelas nossas lanternas. Aquilo tinha uma aparência grotesca. O seu rosto era enrugado como o rosto de uma senhora de 80 a 90 anos de idade. Os seus cabelos eram brancos e secos como uma palha. Na sua boca faltavam alguns dentes. E o mais estranho de tudo era que os olhos daquela criatura eram fundos e completamente vazios, e um vermelho brilhante como chamas. Ao vermos o rosto da criatura, eu e o meu colega disparamos contra aquilo. A coisa soltou um grito que se assemelhava com o canto de uma rasga-mortalha, misturado com um grito de mulher. E antes que pudéssemos continuar e efetuar mais disparos, aquela criatura saiu voando para longe. E logo o homem saiu correndo de dentro de casa, perguntando se tínhamos pego o tal ladrão. Então falamos o que vimos, e por mais estranho que seja, o homem disse que a nossa história era verídica, falando que aquilo era uma Matinta Pereira, uma velha bruxa amaldiçoada, que cumpria o seu fardo toda noite. Bem, conversamos por um tempo e logo eu e o meu colega voltamos à delegacia. E se aquilo era realmente uma Matinta, eu não posso dizer se era ou não. Porém, eu posso afirmar que o sobrenatural existe. Boa noite. Bem, vamos aqui de segundo relato. O lobisomem de Campo Mourão, no Paraná.
Boa noite, Fael e Olite Oculta. O meu nome é Gabriel. Eu sou inscrito do canal e vou contar aqui o que aconteceu comigo e com o meu avô na cidade de Campo Mourão, no Paraná, quando tivemos cara a cara com um lobisomem. Bem, tudo começou quando eu saí de férias escolar e fui ficar no sítio dos meus avós. Bem, eu fazia isso todo ano. E deste fato eu lembro como se fosse hoje. E se o meu avô estivesse vivo, ele confirmaria toda essa história, que ocorreu no ano de 2015. Bem, era 12 de dezembro e eu havia acabado de chegar de viagem. Durante 3 dias naquele sítio, eu percebi que o meu avô estava tenso. Só ficava olhando para o mato. E diante da situação, eu perguntei o que lhe perturbava a mente. Ele, com uma cara de assustado, me disse que era para nós entrarmos, pois as coisas estavam bem estranhas ali fora. Isso já era por volta de 6h45 da noite, e já estava escurecendo. Então, esperei passar um tempo e perguntei novamente ao meu avô o que lhe perturbava a mente. E ele me falou o seguinte: Biel, eu não sei se te conto. Eu e a sua avó estávamos deitados noite antes de você chegar. E nós escutamos os porcos e as galinhas alvoroçados. E quando levantei para averiguar, eu vi algo terrível e muito assustador. Era uma criatura que tinha os seus 2,90 m de altura. As suas orelhas eram pontudas e as suas pernas pareciam estarem quebradas para trás. Aquela coisa fedia a podre e enxofre. E o seu focinho era como de um cachorro, daqueles da raça pastor alemão. A coisa tinha olhos vermelhos como o próprio inferno. A sua pelagem era preta como a de um demônio. Eu, com muito medo, não tive coragem de enfrentar aquilo, pois a minha espingarda estava sem munição. Então, para não criar alarde, eu deixei aquela coisa matar os meus animais. Mas no outro dia de manhã, eu tratei de ir comprar munições, pois aquela coisa havia comido metade dos meus porcos e das minhas galinhas. Daí, o meu avô me levou até o galinheiro e depois no chiqueiro, e assim eu pude comprovar que faltavam muito dos seus animais. Acreditei no meu avô, pois logo lembrei de que os meus vizinhos da cidade também contavam algo parecido. Só que a única diferença entre as criaturas eram os olhos amarelos. Bem, eu perguntei ao meu avô se ele tinha coragem de encarar este demônio. E ele respondeu que sim, pois ele guardava 2 espingardas. E agora que tinha munição para ambas, ele me ensinou a atirar. Bem, naquela noite, tudo ocorreu normal. Mas na próxima noite, de quinta para sexta, o terror começou. Já se passavam de 10h30 da noite. E nós ficamos na parte de cima do telhado da casa do sítio. E aquele frio do Paraná estava congelando a nossa pele. Bem, já fazíamos isso desde a noite passada, e nada daquela criatura aparecer. E depois de uns 5 minutos, um fedor de podre com enxofre, misturado com fezes, começou a tomar conta do ar. Começamos a ouvir passos pesados, e parecia vir como se fosse galopando. Só que muito pesado. E de cima da casa, podemos ver aquela coisa horrível que o meu avô descreveu como o próprio demônio. A criatura não percebeu a nossa presença em cima da casa e foi em direção do chiqueiro. Os animais ficaram alvoroçados
O meu avô me deu sinal para que quando aquela criatura tocasse nos porcos, era para abrirmos fogo. E quando aquilo tentou pegar os porcos, assim fizemos, sem dó nem piedade. Eu, sem muita experiência, disparei feito um louco. E o meu avô fazia o mesmo. Depois de vários disparos, a criatura deu um berro que estremeceu tudo. E a mata que rodeava o sítio se aquietou. A coisa olhou diretamente para nós em cima da casa e veio correndo. O meu avô percebeu que a criatura iria conseguir subir onde estávamos, pois da altura do alpendre para o telhado era muito baixo. E quando aquilo se pôs de pé e tentou alcançar o telhado, a minha avó abriu a janela e jogou uma panela de água fervendo na coisa. Aquilo deu um grito e ficou se contorcendo no chão. Mas em poucos segundos, aquilo se recompôs e fez menção de atacar a minha avó. O meu avô, em total desespero e temendo pela vida da minha avó, logo gritou: "Ei, cão do inferno! Passe aqui em casa amanhã no raiar do sol para pegar um saco de sal, seu miserável!" A criatura já ia investir em direção da minha avó e, muito furiosa, parou, olhou na nossa direção, ficou nos encarando, virou de costas e correu para dentro da mata. Porém, antes de entrar na mata, aquela coisa parou e veio novamente correndo em nossa direção. E daí, o meu avô gritou mais forte, repetindo: "Ei, sua criatura do inferno, volte aqui no raiar do sol que eu te darei um saco de sal." A coisa deu um forte rosnado como de cachorro, virou as costas e dessa vez foi embora definitivamente. Descemos do telhado, entramos em casa e trancamos tudo. E naquela noite nós dois não dormimos. Assim que os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, alguém estava batendo na nossa porta. Bem, nós não acreditamos quem era o dito lobisomem, pois aquela criatura era um sitiante vizinho que ficava uns 8 quilômetros próximo de nós. Ele chegou e o meu avô pensou que ele precisava de alguma coisa. Ele pensou isso porque o meu avô já tinha feito serviços e favores para ele. Então, o meu avô, muito educado, foi logo lhe perguntando: "Bom dia, seu Ernesto. O que o senhor precisa?" O homem olhou bem para o meu avô e disse: "Bom dia, seu Luiz. Eu vim buscar o sal que o senhor me prometeu." O meu avô e eu tomamos um tranco de susto. O meu avô olhou para a cara dele e logo disse: "Seu cão do inferno, a próxima vez que eu te ver por aqui, eu vou te sapecar o traseiro de bala. Vou te deixar igual uma peneira, toda furada, pois não vamos ter piedade." O meu avô pegou a espingarda e soltou um tiro na árvore. E muito bravo, lhe tacou o pacote de sal na mão e disse: "Seu Ernesto, suma daqui, senão eu vou contar para os seus vizinhos mais próximos que o senhor é um lobisomem. E nunca mais apareça aqui por essas bandas, seu cabra safado." O homem, com uma risada sarcástica, virou as costas e saiu. Naquele dia em diante, nunca mais o meu avô recebeu visita daquele lobisomem, e muito menos do seu Ernesto. O homem se mudou e não deixou rastro para onde ia. O meu avô faleceu no ano passado, no dia 8 de janeiro de 2019. Que Deus o tenha e que ele descanse em paz. Bem, este foi o meu relato, e posso dizer que foi real, pois estou contando em homenagem ao meu avô.
tenho outros relatos, porém ficará para uma próxima vez. Boa noite. O relato de hoje, galera, é aquele tema que vocês adoram, sobre fazendas assombradas. O relato não tem título, mas quando o vídeo sair, o título vai estar aí na descrição do relato. Eu não sei se é uma moça ou um moço que conta o relato. Bom, não sei, eu acho que é um cara. Vamos lá, vamos começar o relato. Nas férias, eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia, lá em Minas Gerais. Bem, eu esqueci o nome da cidade. Ele e a minha tia e os meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem aquela fazenda desde o final do século XIX. No verão passado, eu tinha ido para lá, como de costume. Só que desta vez, o meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou apenas em ficar somente na piscina e andar de cavalo, pois eu queria sair e explorar a fazenda inteira. E depois de um tempo, enchendo meu primo Alex com isso, ele finalmente concordou em ir junto comigo, já que além de eu não querer ir sozinha, eu não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã, um pouco depois do café, e fomos dar umas voltas. E quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele falou: "Já que você quer explorar, eu vou te levar para a antiga casa principal da fazenda." E quando ele falou aquilo, eu já sentia que eu ia encontrar muito mais do que eu esperava. A casa antiga da fazenda ficava bem longe da outra, e nós levamos um bom tempo para chegar até lá. E quando chegamos lá, eu vi que a casa era bem velha. Ela não era tão grande, mas não era tão pequena. A porta estava destrancada e estava simplesmente encostada. E não era exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu falei que queria explorar a fazenda, pois eu estava mais interessada em um rio, alguma cachoeira, alguma montanha com vista bonita ou até mesmo alguma caverna. Mas era aquilo que eu tinha no momento. Nós entramos na casa e a primeira coisa que eu notei é que as paredes estavam completamente arranhadas, com umas manchas amarronzadas que pareciam sangue, mas poderiam ser tinta velha também, apesar dos formatos delas serem bem estranhos. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia lá, mas da última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito. Nós estávamos na sala principal, sendo que para a esquerda tinha uma passagem que levava para outra sala, a de jantar, e para a direita tinha um corredor que levava para os quartos, e da sala de jantar dava para ir para a cozinha, e de lá para fora da casa novamente pela porta dos fundos. Nós pegamos o corredor da direita para olhar os quartos. Haviam 4 quartos e um banheiro no total. O primeiro quarto estava normal e nada demais, só poeira. O segundo e o terceiro, a mesma coisa. E então fomos ver o quarto quarto, o maior de todos. E quando entramos, eu senti uma brisa fria e um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente e abafada. Nesse quarto havia um armário e nós fomos ver o que havia dentro dele. Abrimos a porta e nada. Então, eu ouvi um som de passos e risadas de criança vindo do corredor. Eu agarrei o braço do meu primo e olhei para a porta. E os passos chegaram perto e pararam na frente da porta.
mas não apareceu ninguém. Então eu olhei assustada para ele e saí correndo, e ele veio atrás de mim. E enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não vi ninguém lá dentro. Eu só via as nossas pegadas na poeira e a de mais ninguém. Apesar de ter ouvido os passos e aquelas risadinhas. E lá fora, na luz do sol, ficamos mais calmos. Eu olhei para o meu primo e já ia perguntar o que será que havia acontecido. E foi quando ele começou a gritar do nada. E a única coisa que ele falava era que estava doendo. Eu olhei no braço dele e ali começou a aparecer um monte de marcas vermelhas e brotoejas. O pescoço dele começou a ficar todo empolado e vermelho também. Então eu decidi que era melhor levar ele correndo para a casa da fazenda para a mãe dele ver o que era. E antes de sairmos correndo, eu dei uma última olhada para a velha casa e ali eu vi uma fumaça meio cinza na porta de entrada na forma de uma pessoa. Aquela fumaça assumia a aparência de um homem magro e muito esguio. Mas depois disso eu agarrei a mão do meu primo e corri mais ainda. Quando nós chegamos na casa da fazenda, a mãe dele viu como ele estava e ficou assustada. Ela o levou no hospital, deram alguns remédios para ele e uma injeção antialérgica. O estranho é que no dia seguinte ele já estava bom novamente e nem parecia que ele tinha tido alguma coisa. Ele me falou que aquela era a primeira vez que ele tinha entrado nos quartos da casa antiga e que era a primeira vez que ele tinha uma reação alérgica lá, mesmo já tendo entrado na casa várias vezes. Durante o jantar, nós falamos o que tinha acontecido no dia anterior. Falamos dos passos e das risadinhas que ouvimos. O namorado da minha tia ficou preocupado, achando que poderia ter alguém morando lá escondido, já que isso não era comum de acontecer por lá. Então, ele resolveu ir investigar a casa no dia seguinte. E como não tinha muita coisa para fazer, o Alex e eu fomos juntos com ele. E quando chegamos lá, nós entramos na casa e, para nossa surpresa, as paredes não tinham arranhões nenhum. E nem nenhuma mancha de tinta ou sangue, ou o que quer que fosse aquilo. Mas eu e o Alex não saímos da sala. Foi o máximo que nós entramos. O namorado da minha tia procurou a casa inteira e não achou ninguém. E nem sinal de que alguém além do Alex e de mim tenha estado lá dentro. Bem, nós fomos embora de lá. E nem o Alex e nem eu voltamos lá novamente. Porém, eu não vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que tinha o formato de uma pessoa. E também nem a alergia relâmpago do Alex, que veio do nada e foi embora, como se ele nunca tivesse pegado coisa alguma. Bem, isso serviu de lição para mim, mostrando que visitar lugares desconhecidos, e principalmente antigos, pode ser perigoso. Além de ter surpresas desagradáveis e inimagináveis. Boa noite. É possível um lobisomem atacar uma comunidade por mais de 40 anos e ninguém saber quem é o indivíduo que se transforma. Seguimos todas as pistas e investigamos a fundo, e tudo que eu posso dizer é que são mais de um lobisomem ou a pessoa que se transforma, mexe com feitiçaria e conhece segredos ocultos para nunca ser pego.
Boa noite, eu me chamo José Rodrigues, tenho 45 anos e moro no estado do Maranhão, um dos lugares mais assombrados, se não o mais assombrado desse Brasil. E desde menino eu escuto falar em coisas sobrenaturais que a vizinhança toda relata. Porém, muitas dessas aparições se devem ao fato da nossa casa ficar exatamente de frente a um antigo cemitério. E vocês não fazem ideia do tanto de coisas que já vimos e ouvimos por conta disso. Já ouvimos gente chorando lá dentro em plena madrugada, já ouvimos pedido de ajuda, gritos, e vimos até um garoto pequeno correndo lá dentro e rindo. E isso tudo no escuro. Mas a história que eu quero trazer hoje é sobre gente que vira lobisomem. Bem, a primeira vez que eu me deparei com esse bicho foi na época de Quaresma e a maioria das ruas era só mato e o pessoal só vinha para cá enterrar os seus parentes. Aqui onde eu moro até os dias de hoje. Bem, naquele tempo haviam poucas casas. As terras aqui eram bem baratas. Na verdade, era quase de graça, justamente por conta do cemitério. O povo era cheio de superstição e não queria ter casa onde diziam que poderia ser assombrado. Só que teve gente como meu pai que não ligou para isso. E na época ele comprou muitos lotes bem baratos, fez a nossa casa e botou cerca em tudo que tinha comprado. Pois ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele venderia tudo ali e ganharia um bom dinheiro. E não deu outra. Com o tempo, o pessoal começou a procurar o meu pai atrás de compra e ele vendeu tudo. E as pessoas começaram a fazer as suas casas. O lugar antes era chamado de Morro do Cemitério e depois ficaram chamando de Alto do Cemitério e hoje se chama Bom Jardim. Mas antes o nome era esse, Alto do Cemitério. Bem, quando eu era adolescente e morava com os meus pais, em uma certa manhã de domingo, subiu o alto a pé um pessoal que vinha trazendo um menino para enterrar. É uma das coisas mais tristes que se pode ver. Eu mesmo nem gosto de olhar. Eu só vi que era um menino pequeno pelo tamanho do caixão que estava sendo carregado. O pessoal entrou e se despediu enterrando o garoto em uma cova no chão. E perto do meio-dia, eles foram embora. O dia passou e já à tardinha me apareceu um homem estranho, todo sujo como se tivesse saído de dentro da lama. Ele tinha os pés cheios de feridas, os dentes amarelos e fedia que nem um porco que rolou na lama. Ele me viu sentado em frente à minha casa e veio ao meu encontro. Ele se aproximou e me pediu um copo d'água. E eu pedi que ele esperasse ali e fui pegar meio desconfiado, pois eu nunca dei confiança para estranhos, principalmente do jeito que ele estava. O homem bebeu a água e falou bem assim: "Que cheiro bom!" E ficou farejando algo que eu não conseguia sentir. Ele parecia que estava enfeitiçado pelo cheiro e ficava tentando sentir cada vez mais. Até que eu já estranhando por demais o jeito dele, eu falei: "Já bebeu a sua água? Agora siga o seu caminho." O homem me olhou com raiva e bateu o pé no chão, limpando a sujeira, e se foi dando a volta como se estivesse indo para trás do cemitério. E eu já estranhei ainda mais o homem, pois o caminho que ele pegou não tinha nada, só mato. E como já era fim de tarde, eu já pensei: esse aí não é coisa boa. Eu, às vezes, não aguento o tanto de mosquito que vem pra cá à noite. Imagina se enfiar no mato desse jeito. E do jeito que ele estava, esse aí com certeza aprontaria. E quando anoiteceu, eu fechei as portas da minha casa e fui deitar. Mas desde pequeno, o meu sono foi leve e não podia dar um vento mais forte que eu já acordava. E nessa noite, com a hora já adiantada, beirando a madrugada, eu acordo com aquele barulho de terra sendo jogada e uns rosnados que era a coisa mais medonha que alguém poderia escutar. E na hora eu levantei, e a minha mãe, quando ouviu, ela logo disse: "Não vá lá fora não. Se adeite, menino,
Cê besta, homem. Isso aí é obra do cão. Dá confiança não. Nessa época, o meu pai trabalhava viajando e só estava a minha mãe e eu em casa. Eu saí da cama e fui até a cozinha onde guardava uma faca amolada que para rolar a cabeça de um era bem ligeiro. Eu me aproximei da porta e escutei o barulho que continuava e percebi que vinha lá do cemitério. Era um barulho de terra sendo jogada. Algo estava sendo cavado. Mas que animal dava essas baforadas? Atrás da minha casa havia um terreno e mais para baixo uma casa que pertencia a um compadre do meu pai chamado Roberto. Ele tinha permissão de entrar pelo meu portão de trás e eu só escuto ele batendo na porta da minha cozinha e chamando o meu nome. Eu vou e abro a porta e o vejo armado e me perguntando que diabos era esse barulho. Eu falei que estava vindo do cemitério e ele, quando ouviu mais alto, ele logo disse: "Lá de trás dava para ouvir." E eu já me assombrei. Ele continuou: "Mas agora, escutando daqui, eu não faço ideia que animal pode ser esse." O bicho cavava e às vezes parecia estar bufando. E aí voltava a cavar e dava uns gemidos como se fosse uma pessoa sentindo muita dor. E foi então que ouvimos um grito de gente, como um homem sendo morto, e achamos que poderia ser alguém sendo atacado. Eu abri a porta e corri até a entrada do cemitério com a faca na mão e o Roberto com a carabina. Mas nem precisamos entrar para ver o que tinha feito os barulhos, pois lá dentro se levantou um bicho tão medonho que só de lembrar eu me arrepio inteiro. O bicho tinha os braços e as mãos que arrastavam no chão e era todo cheio de pelos ralos. O rosto da criatura era pontudo e os olhos esbugalhados, com as orelhas caídas, e eu duvido que possa existir coisa mais feia que aquilo no mundo. O bicho deu 2 passos para frente, como se fosse nos atacar, e o Roberto disparou. Foi um tiro e uma carreira, como dizemos aqui. O animal correu para o fundo do cemitério e nós corremos de volta para casa. E lá de dentro, ouvimos os uivos do bicho, lá dentro da mata escura. "Isso é um lobisomem", dizia o Roberto, e eu concordei na mesma hora. Nunca pensei que um diabo desses pudesse realmente existir, mas o que vimos era um. Eu apostaria a minha vida nisso. Eu não consegui mais dormir naquela noite. E pela manhã, fomos ver o que o bicho estava procurando, e quando vimos, havia um buraco já fundo e terra jogada para todo lugar. E foi aí que o Roberto falou: "Eu aposto que o bicho veio atrás do menino. Dizem que essa coisa gosta de criança. Imagina se nós não tivesse saído e vindo ver. Ele teria levado o menino com ele." Eu nunca vi tamanha perversidade na vida. Uma coisa daquelas não poderia ficar solta por aí. E a notícia do bicho se espalhou logo. E à tarde, o pai do menino veio arrumar o lugar onde ele estava enterrado e me perguntou se era verdade o que eu tinha visto. Eu confirmei e ainda falei. De tardezinha, ele veio aqui na minha casa e pediu água. Um homem todo sujo que eu nunca vi aqui antes. Ele entrou nesse mato lá atrás e de madrugada nós vimos foi o demônio. E se isso que vimos era realmente um lobisomem, quem vira é esse maldito que eu dei de beber. O pai do menino se encheu de fúria e o homem estava com tanto ódio que se visse o andarilho que eu vi ali na frente dele, ele arrancaria a cabeça do cara só com a força dos braços. Então organizamos de ficarmos de tocaia na noite que estava vindo e armamos uma cilada pro caso do bicho voltar para pegar o que não conseguiu na noite passada. Ficamos na espera, mas naquela noite ele não voltou. Armamos tocaia para pegar o bicho por quase um mês, mas ele não deu mais as caras. Chegamos a achar que o tiro do Roberto deu cabo no homem que virava bicho, ou se ele foi ferido.
ele foi para longe para nunca mais voltar. Porém, anos depois, o demônio voltou. E nessa época, eu já era pai e morava com a minha esposa e filho. E por pouco, a coisa não pegou meu filho. E com o tempo, foi enchendo de casas em todo lugar. As ruas foram melhorando, mas ainda assim, era um lugar meio deserto. Haviam lugares que eram bem perigosos de se ir, principalmente à noite. E por isso, quando anoitecia, você só passava nesses lugares mais isolados se fosse realmente preciso. O meu filho já tinha 17 anos, quando certa vez, ele com mais 2 amigos foram até um açude que ficava descendo a estrada do cemitério, indo lá por trás. O povo chamava de açude dos campos, porque metade dele ficava para dentro de umas terras que pertenciam a uma família que tinha esse sobrenome. O proprietário era Caio Campos, mas a metade que ficava para fora dessas terras era permitido o banho e a pesca, antes de chegar nas terras do Caio. Havia um pé de manga desses gigantes, e o povo às vezes levava peixe para assar lá e comer na sombra. A gente sempre passava por ele, e nesse dia os garotos ouviram os gritos de uns meninos pedindo ajuda. Eles disseram que tinha um homem doido atrás deles, e o meu filho e os seus 2 amigos correram até lá com um pedaço de pau e pedras na mão, e lá na frente eles só viram alguém de costa correndo para dentro do mato. E os gritos vinham lá de cima da mangueira. E eles foram até lá e viram 2 meninos que eram filhos de um homem que morava na outra rua da minha casa. Os 2 eram muito danados e por isso não passavam despercebidos. E todos ali que moravam perto do cemitério conheciam eles. Se chamavam Henrique e Juliano e tinham uns 9 ou 10 anos. E quando esses 2 viram o meu filho e os seus amigos, eles desceram rápido e com os olhos cheios de lágrima, disseram que um homem ruim estava atrás deles. Os rapazes perguntaram quem era o homem, mas eles não souberam dizer. Só falava que era um homem com os pés de bicho e estava lá embaixo pedindo para eles descerem, que ele daria dinheiro a ele se os 2 dessem a ele uma manga bem doce. Mas lá de cima, eles viram que o pé do homem não era de gente e começaram a gritar. O homem disse que iria pegá-los quando eles descessem, e quando o estranho viu que tinha gente se aproximando, ele correu para o mato e se escondeu. Eles voltaram para casa com os 2 meninos e levaram-os até a sua casa. Eles contaram ao pai o que tinha visto, e o pai perguntou: que negócio era esse de pé de bicho? E eles falaram assim: o pé dele era gigante e tinha unhas para cima, e lá de cima do pé de manga a gente viu que tinha pelo nele todo. E quando falamos que não íamos descer, ele mudou do nada e começou a dizer que ia nos pegar. A história dos meninos começou a se espalhar, e quando meu filho me contou, eu já fiquei esperto. Eu já tinha tido uma experiência com gente que virava bicho, e logo disse: acho que esse é o tal do lobisomem que tá rondando aqui, e me parece que ele gosta mesmo é de crianças. E passados alguns dias, eu tinha ido com um compadre meu para uma festa de casamento de um amigo nosso, e a minha esposa estava passando uns dias na casa de um amigo dela de infância. E a festa se realizou em um lugar chamado Sítio das Pontes, que ficava meio longe. E na ida a gente foi de carro pegando carona, mas na volta a gente teve que voltar a pé. Tinha gente que vinha a pé também, e a festa foi até altas horas. E lá pelas 11 da noite eu decidi vir embora, e o caminho estava mais escuro. A gente seguiu com várias outras pessoas que estavam voltando para suas casas também, mas as casas deles eram mais próximas do que a nossa, e assim foi diminuindo o pessoal, até ficarmos só eu e o meu compadre. Pegamos a estrada da subida, que era bem mal iluminada,
e depois de uma curva já se via o muro do cemitério e a minha casa. Mas antes dessa curva, vimos um bicho sair do escuro e ficar bem no meio da estrada, mas ele não nos viu. E com um susto, a gente pulou um cercado que havia do lado e entramos em uma casa que estava em construção. E lá dentro havia uma escada encostada na parede que não tinha telhado. E subimos lá para cima para olhar o que era aquilo lá na rua. E ficamos olhando sentados na madeira que já estava pregada para receber as telhas. E vimos um bicho exatamente igual ao que eu havia visto na adolescência. A diferença foi que esse ainda estava vestido com roupas de gente, mas não era mais uma pessoa. Tinha a aparência de um animal, com longos braços e pé, exatamente como os meninos tinham falado. A coisa passou e ficou na luz amarelada de um poste, como se procurasse algo. E foi quando vimos subindo 3 homens que vinham conversando, e nós começamos a gritar, dizendo para eles tomarem cuidado. E o bicho, quando os viu, ele saiu correndo, e eles viram quando a coisa foi até o cemitério e lá se escondeu. Nós descemos da casa e fomos até os homens. Eu bati na porta chamando o Roberto, que quando me ouviu dizer o que nós tínhamos visto, ele já se armou e foi até o cemitério ver se a coisa ainda estava por lá. A gente olhou por todos os lados, cada canto e atrás de tudo, mas o bicho já não estava mais lá. E foi quando vimos que lá atrás havia uma parte do muro mais baixa, e deveria ter sido por ali que a coisa fugiu e ganhou o mato. Ficamos olhando lá de cima do muro, mas não havia nada a se fazer. Mas uma coisa era certa: o lobisomem que eu tinha visto quase 20 anos atrás estava de volta e atacava no mesmo lugar de antes, nas proximidades do cemitério. E passados 2 dias desde a aparição, ficamos sabendo da história do seu Antônio, que morava na estrada descendo o cemitério, já do lado esquerdo. A casa dele era a última da rua que dava para um terreno muito grande, mas que não tinha nada além de mato, e foi assim que ele nos contou. Eu tinha pescado uns peixes e estava fazendo um caldo para dar de comer para os meus cachorros, misturando com farinha de milho. E como são 6 cães grandes, em fim de semana eu faço essa comida mais forte para dar para eles. E entrei pela noite fazendo um caldo em uma panela que estava no fogareiro lá nos fundos do meu quintal. Já era noite quando eu comecei a assobiar para eles, que quando ouviam já corriam para o meu pé, mas dessa vez nenhum veio. Eu chamei por eles e assobiei e nada. Pensei que eles poderiam ter entrado no mato e estavam correndo atrás de algo, pois são 6 cães bem bravos. E foi nessa hora que eu vi aquela quebradeira de mato e eles latindo atrás de alguma coisa. Eu vi eles pulando em cima de um bicho que dava patada neles, que os faziam gemer e cair longe. Eu os chamei e 2 vieram para perto de mim, mas ficaram 4 acuando a criatura mais na frente. E foi quando aquela coisa olhou para mim, e o seu rosto tinha pelos, mas estava todo torto, e parecia molhado como se estivesse derretendo. Era uma coisa muito feia, o corpo todo torto, e também os braços longos como os de um macaco desses bem grandes. E quando aquela coisa me olhou, os 2 cães que tinham voltado para perto de mim, eles correram para cima do demônio e ficaram os 6 atacando ele, até que o bicho fugiu e eles partiram atrás. Eu assobiei e os 6 voltaram, e 3 deles tinham cortes que foi preciso costurar, mas estão bem. Agora, o que os atacou tinha garras afiadas que fizeram um corte fundo nos meus animais, mas eles não deixaram o bicho chegar nem perto do meu cercado. Era ele que o povo diz que aparecia atrás do cemitério ou nas ruas,
o tal do lobisomem. E quase 20 anos depois, o lobisomem que eu vi com os meus próprios olhos estava de volta. E dias depois ele sumiu e ninguém mais o viu. Mas como da segunda vez, ele voltou quando ninguém mais achava que ele poderia voltar. Mas não se passou muito tempo até eu dar as caras novamente com aquela criatura. Eu havia separado da minha esposa. Ela estava de caso com um homem que se dizia gostar de homens. Ele se chamava Patrício. Resumindo, eu cheguei em casa mais cedo do trabalho e peguei os dois transando loucamente. Não vou entrar em detalhes, mas me separei dela e ela foi morar com os seus pais. E o meu filho decidiu ir junto, já que ele acreditou na versão da mãe. Alguns meses depois, comecei a me engraçar com uma moça chamada Luana, que era descendente de índios, mas não vivia em reservas ou comunidades afastadas. Ela morava perto da escola que eu estudava na adolescência e tinha uma família muito grande. Eles tinham um tipo de sítio e lá dentro haviam várias casas onde moravam seus tios, tias e avós, e cada um com uma casa diferente, mas moravam todos perto um do outro nesse sítio. Eu acabei conhecendo a Luana na escola quando fazia o terceiro ano do ensino médio e ficamos bons amigos. Mas eu me casei e nos afastamos. Porém, de vez em quando eu pulava a cerca com a Luana e transávamos loucamente no matagal. Eu me lembro que da última vez ela pediu para uivar no meio do ato. E no dia seguinte, os fofoqueiros da comunidade relatavam não só ouviram o uivo de dentro da mata, mas também afirmaram que viram o lobisomem. E quando contei a Luana sobre a história que tive com o lobisomem anos atrás, ela ficou surpresa e ao mesmo tempo curiosa em saber mais. Ela disse que o seu avô, que ela chamava de Rambo, ele tinha várias histórias sobre essa coisa. E ele dizia que não se deve brincar com gente que vira isso, porque bicho mais vingativo que esse não existe. Eu fiquei tão curioso em conhecer o Sr. Rambo, que pedi para que Luana me levasse até ele. E em um fim de semana, eu fui até lá para ouvir as histórias desse senhor. Entramos em uma casa simples, onde um senhor cozinhava algo sentado ao lado do fogo. Ele era muito brincalhão e ficava dizendo coisas para todos que estavam ali ficarem rindo. O seu apelido era Rambo, porque ele andava sempre armado, mas não era revólver, era outro tipo de arma que ele sempre carregava com ele entre as pernas. E quando a sua neta pediu para que ele contasse as histórias que sabia sobre lobisomem, ele logo começou a falar. Quando eu morava dentro das matas, sempre aparecia esse bicho. Eu lembro que as mães tinham filhos pequenos e quando ouviam o uivo, elas banhavam a criança para esconder o cheiro ou pegavam folhas de cheiro forte e colocavam ao redor do pequeno para confundir o faro do bicho. E quando ele falou isso, eu contei sobre a história que me ocorreu anos atrás, e ele disse que isso era lobisomem sim, e quem vira está sempre onde existe morte, cemitérios, matadouros de animais, ou lugares onde acontecem desgraças. Então ele contou o que lhe aconteceu. Certa vez, eu tinha feito uma viagem a pé com o meu pai para visitar a irmã dele que tinha tido um menino. Ela morava em uma casa afastada porque o seu marido não era índio e a casa ficava bem longe, porque o homem criava porcos para vender e o mau cheiro de onde os bichos ficavam era muito forte para ter vizinhos. E por isso, eles tinham que morar afastado. Nós fomos um dia para voltar no outro e naquela noite, um lobisomem apareceu. Nós estávamos cozinhando em um fogareiro e minha tia se balançava em uma rede com a criança, quando ouvimos os porcos gritando e corremos para ver o que era.
e quando vimos, havia um animal dentro do chiqueiro já todo sujo, que quando nos viu, ele veio para cima de nós. Corremos de volta para casa, e o meu pai não teve dúvidas de que era um lobisomem, mas o marido da minha tia não queria perder os seus bichos. Ele se armou dizendo que iria voltar até lá, e eu e meu pai fomos com ele, mas o bicho não se viu mais. E foi quando a minha tia gritou lá na casa, e corremos para acudir, e vimos um bicho correndo de costas, e parte do corpo tinha pelos e outras não. Ele fedia muito, e dava roncos que se ouvia de longe, enquanto ele corria. No que fomos acudir os porcos, o bicho foi até a casa onde a minha tia estava com um menino novo. Bicho esperto é lobisomem, porque se ele quisesse mesmo ter levado algum porco, ele teria levado e ninguém daria notícias. Mas ele queria era a criança e nos afastou da casa, mas por Deus, o plano dele não deu certo. E quando amanheceu, o marido da minha tia foi atrás de comprar uma arma de fogo para se proteger, mas aquele maldito não voltou mais. Teve outra vez que as crianças de onde a gente morava chegaram gritando que um homem de mãos grandes tinha tentado contra eles. Nós fomos atrás desse homem, mas antes eu perguntei por que das mãos grandes. E os meninos falavam que o homem se aproximou escondendo as mãos e dizendo que era amigo. Mas quando mostrou uma das mãos, era peluda e tinha garras. E a cor dos olhos do homem eram bem diferente. Olhamos ao redor e atrás desse homem, mas nada virmos. Porém, à noite ele veio nos atormentar, só que já estávamos o esperando. Fizemos uma fogueira alta para iluminar ao redor, e só ouvimos o roncado do bicho no mato. Ele andava quebrando galhos e fazendo barulhos para assustar, mas nenhum dos homens que ali estavam tinham medo, e se ele atacasse, seria o seu fim. Ele veio por 3 noites, e vendo que não conseguiria nada, ele se foi para fazer maldade em outro lugar. E teve uma vez que achamos uma comitiva dessas de gado fazendo uma viagem, e paramos para avisar que havia um bicho medonho que atacava viajantes. Eles então falaram que a tal coisa já tinha atacado na noite anterior, e nos contaram como foi. A gente tinha montado acampamento para passar a noite, quando meu amigo foi olhar uma movimentação estranha onde o gado estava. Nós estávamos comendo perto do fogo, e foi quando ele voltou gritando, dizendo que uma coisa estava correndo ao redor dos bichos e os espalhando. Normalmente, quando tem bezerros maiores, eles ficam na ponta, deixando os bezerros mais pro meio. E esse bicho tentou espalhar para ver os bezerros e tentar pegá-los. A gente correu para ver que bicho era, e vimos um animal estranho que balançava as pernas para cima e para baixo, como se os joelhos fossem uma mola. Eu nem pensei 2 vezes e disparei a minha arma. O bicho deu uns pulos e saiu nas 4 patas fugindo. A gente viu um lobisomem, mas ele não se criou nessa comitiva. Bem, essas e muitas outras histórias o Sr. Rambo me contou sempre que eu ia até lá. E mesmo depois de anos, eu continuei fazendo visitas e sempre ia de moto. E às vezes ficava até tarde por lá conversando, até que o Sr. Rambo me contou que algumas pessoas estavam vendo um bicho estranho e que eu tomasse cuidado, pois eu poderia dar de cara com ele. Uma noite dessas, eu nem liguei e acabei me dando mal. Como eu falei, eu sempre ia até o sítio do Sr. Rambo, onde morava a minha amiga Luana. E mesmo depois de eu me divorciar, as pessoas falavam que nós tínhamos um relacionamento, mas não era isso. Eu adorava ouvir as histórias que eles me contavam. E certa vez, quando eu cheguei lá, o Sr. Rambo, ele disse que queria falar comigo,
pois às vezes eu saía de lá tarde da noite e algumas pessoas ali de perto estavam vendo uma coisa estranha e fazia algumas noites. Ele disse que eu, quando fosse embora, eu mudasse de caminho e pegasse sempre uma estrada diferente, pois alguém poderia notar que eu tinha o costume de ir e vir sempre pelo mesmo lugar. Eu perguntei o porquê disso e ele respondeu: ontem eu ouvi uma história de um homem que veio entregar leite aqui. Ele disse que há uns dias a sua mulher estava lavando a louça em uma pia que ficava na parte de trás da casa e ela escutou algo se aproximando. Ela ficou com medo, pois o cachorro da casa começou a latir sem parar, e foi aí que ela viu dois grandes olhos no escuro e correu para acender a luz do quintal. O seu marido veio também, e o casal viu saindo do quintal deles um bicho que não sabem dizer o que era. Só falaram que ele fedia muito e parecia um grande cachorro doente com pelos caindo. E nessa mesma hora, ele voltou e o casal escutou o cachorro deles brigando com alguma coisa. Então eles acenderam a luz e novamente lá estava o animal estranho fugindo da luz e se escondendo no escuro. E sabe o que eles tinham em casa? Um recém-nascido de 3 semanas. Eu não sei se é o mesmo lobisomem que você e várias pessoas já viram nessa região, mas com certeza o gosto dele é o mesmo. Onde tem recém-nascido, ele vai atrás. Eu escutei o conselho do seu Rambo. Eu fiz como ele me pediu. Na verdade, eu até parei por um tempo de ir até lá, onde eles moravam, para ver se essa história sobre o bicho tinha fim. Mas essa coisa parecia nunca ir embora. Até que chegou o aniversário de Luana e eu fui até lá, pois era sempre feita uma grande festa em comemoração. Eu fui de moto, cheguei lá já à noite e o senhor Rambo veio falar comigo que se caso ficasse muito tarde e se eu ainda estivesse com eles, eu poderia dormir em sua casa e voltar para a minha só pela manhã. Eu agradeci e falei que não iria demorar, pois tinha que acordar cedo para o serviço no dia seguinte. Eu fiquei com eles até umas 9 horas e quando peguei a minha moto para ir embora, a Luana e o senhor Rambo, eles vieram pedir que eu não fosse e que deixasse para ir pela manhã e ficasse ali com eles aquela noite, pois as estradas que eu teria que passar estavam perigosas. Eu falei que não precisava, mas se caso visse qualquer coisa, eu voltaria. Então liguei a moto e fui. Havia uma estrada que eu achava mais rápida e o povo chamava de Estrada do Matadouro, porque no fim dela havia um matadouro desses de frango que você sentia um mau cheiro de longe. E quando vi a parede lateral de lá, eu senti de voltar até o sítio do senhor Rambo. Eu não sei explicar, mas algo me dizia para dar a volta com a moto e não passar por lá. Então eu fiz isso. Voltei até o sítio e quando cheguei no portão, o senhor Rambo mesmo, sendo já um senhor de idade, ele correu até onde eu estava para abrir o portão e me deu um abraço dizendo que estava muito preocupado por eu ter ido. Mas graças a Deus eu tinha voltado e a Luana veio falar comigo aliviada por eu não ter pego a estrada e me abraçou também. Então eu fui até a casa do senhor Rambo e contei a ele que senti uma coisa muito forte que me dizia para voltar, e ele disse que foi Deus que me mandou voltar, e falou que o mal há muitos anos caminhava nessas estradas à noite e que era um mal antigo e perverso. Eu dormi na casa dele naquela noite e pela manhã bem cedo eu fui para casa. Peguei a estrada do Matadouro já de dia e quando passei lá em frente eu vi a porta lateral aberta e havia uns frangos lá do lado de fora andando solto e eu achei estranho, mas continuei o meu caminho.
Uns dias depois, eu voltei até o sítio para visitar a Luana, e o senhor Rambo me perguntava se eu já sabia o que havia acontecido na estrada do Matadouro na noite que eu voltei. Eu disse que não. Então, eles me contaram. O rapaz que trabalhava no Matadouro, ele passou aqui esses dias e disse que na noite do aniversário da Luana, o animal invadiu o lugar. Ele falou que estavam com mais 2 homens e viram o monstro quando foram jogar as penas das galinhas em um buraco para queimar no dia seguinte. E lá, eles viram uma coisa que os olhos brilhavam no escuro. Eles correram para dentro e o animal veio atrás deles. Os homens ficaram tão apavorados que correram até um carro, ligaram e foram embora. E pela manhã, a porta de trás estava aberta e haviam galinhas mortas e outras soltas nas estradas. O bicho entrou e deixou lá mais de 10 galinhas mortas. Elas estavam cheias de marcas de mordidas, principalmente nas cabeças. Eles estavam tentando entender que bicho seria esse, mas para nós não existe dúvidas. Está bem claro que se trata de um lobisomem. E se você tivesse passado na estrada aquela noite, teria dado de cara com um lobisomem lá no Matadouro. Mas por Deus, você não passou. Eu tive um livramento dos céus naquela noite, e graças a Deus e ao seu Rambo que me avisou do perigo. E nessa mesma época, teve outro relato de um senhor que estava voltando de carro para casa e viu os porcos saírem correndo do mato e atravessando a estrada. Ele parou e ficou olhando o que corria atrás dos bichos, e foi quando ele sentiu que algo pareceu encostar na parte de trás do seu carro. Ele olhou pelo espelho retrovisor e viu um demônio todo peludo de olhos amarelados já perto do vidro e olhando lá dentro. O senhor disse que pisou fundo para sair dali, e o bicho ainda correu um pouco atrás do carro e depois parou e pulou para o mato. Eu estive pensando que são muitos relatos sobre esse bicho por aqui através dos anos, e cheguei à conclusão, não é de longe como um andarilho que eu vi da primeira vez. Eu acho que é uma pessoa de perto, e é alguém que vive por aqui e anda nessas estradas, e conhece as ruas e onde todos moram. E por isso, sabe exatamente onde atacar e quem atacar. As minhas visitas ao sítio do seu Rambo e a minha amizade com a Luana acabaram quando eu me casei novamente com a minha ex-esposa. Nessa época, ela já tinha mais 3 filhos, 2 do Patrício e o meu primogênito. Eles terminaram porque o Patrício conheceu um senhor bem peludo que parecia um lobisomem. Eu tenho certeza que o lobisomem do alto do cemitério era alguém que há muitos anos vive aqui, e já fazem mais de 20 anos que não escutamos qualquer relato sobre a criatura. Aqui virou um lugar cheio de casas, com postes de luz, e não lembra nem de longe o lugar que foi antigamente. Tem mais de 20 anos que a fera não aparece, e há quem diga que ela não volta mais, e que a pessoa que virava já deve ter morrido, mas eu não acredito nisso. Para mim, a pessoa que vira ainda está por aí, só que agora mais afastada por conta do aumento das casas e das pessoas, e ele deve procurar lugares mais isolados para se transformar e levar o terror a quem o vê, assim como ele fez há anos atrás. Boa noite.